Estamos em maio de 2020. Quem fala aqui é Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores, o portal Repórter Popular e os canais de estratégia e análise e a análise política da esquerda mais à esquerda. Essa é a coluna permanente, que conta com a força do amigo e companheiro João Barreto Leite. É o seguinte, gente. A gente fica se perguntando, né? Da onde vem tanto apoio cibernético? No caso brasileiro, agora especificamente aos chamados conservadores ou apoio ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo, e a versão estadunidense que é mais mapeada da chamada alt-right ou direita alternativa ou nova direita, e megaportais como aquele Breitbart News. Então a gente pode citar nomes, né? Por exemplo, um nome conhecido no caso dos Estados Unidos é um ex-especulador do mercado de capitais, Steve Bannon, que se coloca a serviço de um ex-chefe, né, de um cara que o contrata, Robert Mercer, o nome dele. E esse tal de Mercer, além de ser bilionário e da extrema direita dos Estados Unidos, é um cara muito bom de Big Data, de dados. E o Bannon é um grande agitador político, tá? Não é o único, a gente pode fazer uma aproximação, por exemplo, no caso das eleições dos Estados Unidos. Em algum momento, Steve Bannon teve em contato com a estratégia política do Roger Stone, que é um republicano mais de carteirinha. E a conjunção desses dois gurus da direita política ajudou a gerar o fenômeno Trump, tá? Vamos entender bem. No caso brasileiro, a gente tem outras situações. Você fala, o Bolsonaro criou a internet política no Brasil? Não, longe disso. Ele surfou na onda através do esforço integrado dos gabinetes da família, quando todos tinham mandato, ele federal, Eduardo Bolsonaro federal, Flávio Bolsonaro estadual e, na sequência, o próprio Carlos como vereador. E parece que, de alguma forma, o Carlos Bolsonaro conseguiu coordenar tudo isso. Não é nenhuma teoria conspiratória, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, né, que ele usava uma de suas redes, as demais delegava para o Carluxo. Pois bem, qual é o conjunto dos apoios que o Bolsonaro tem? Qual o tamanho da rede do Bolsonaro? Fala, Bruno, pô, mas a rede do Bolsonaro não é nem a metade do Felipe Neto. Não, mas uma situação é o Felipe Neto produzindo conteúdo de entretenimento e ele, pessoa física, opinando na política. É um público muito semelhante, tá? Muito semelhante. A outra é a produção de comunicação política de manhã, de tarde e de noite, impulsionada por robôs. Vamos lá. Aí, os servidores. Os servidores até agora ninguém localizou. Por exemplo, quando eu gravo uma coluna de áudio, o João edita, coloca no YouTube, a gente distribui para emissoras comunitárias, livres alternativas, eu também faço uma mala direta pessoal. Qual o tamanho da mala direta, gente? 5 envios por vez, no máximo. Já foram 20 ou 25, e uma época era tudo liberado. Para fazer um envio massivo via WhatsApp, não é grupo não, é envio. É muita coisa. É verdade, o Twitter não tem limite, mas o WhatsApp tem. Então, como é que tu dispara uma mensagem e esta mensagem chega a tanta gente via, por exemplo, aplicativo de WhatsApp? Só pode ser servidor. Onde é que eles estão? Quem financia isso? Joga na internet, quem tiver curiosidade, como fazer disparos em massa para fins comerciais. Sei lá, vou vender coxinha, para usar uma ironia, tá? Não é só o bolsonarismo que utiliza desses robôs, desses bots, etc. Mas se as reportagens estão corretas, em geral elas estão, a gente está falando de algo da ordem de 70% a 80% da reaplicação daquilo que é produzido, por exemplo, comunicadores conservadores ou gabinete do ódio, ou gabinete do ódio, perdão, para muita gente. Só que não é só isso.
tem muita presença em mídia regional, que é um outro assunto, um assunto de fundo, que a gente até pode abordar em outra coluna. Mas se nós formos buscar os 26 estados mais o DF, com as mídias de alcance regional, mas que têm certa repercussão, a presença da nova direita, ou das novas direitas, ou das direitas repaginadas, é muito grande e muito agressiva. Pô, Bruno, mas é desproporcional. Eles botam meia dúzia de gato pingado naquela micareta fascista domingo em frente ao palácio. Tomam um corridão antifascista em Porto Alegre. São tudo um bando de. É tudo verdade. Mas a repercussão societária é 200, 300, 1000 vezes maior do que a presença física. Quem coordena tudo isso? Ah, não é coordenado, ela é descoordenada. Tudo bem, alguém orquestra. Ou algumas pessoas têm o dom de tecer o condão. É um assunto muito sério, muito grave, e a gente vai voltar a ele em outras colunas. Vamos ficando pela frente, sempre lembrando, né, o povo brasileiro, Palmares e Pindorama, o conjunto dos povos dos Brasis é muito maior do que a laia toda junta e redobrada. Com robô, com servidor, com tudo. Vamos lá, a gente vai libertar o país ainda.